E pedindo a ação do Espírito Santo de Deus também, estamos falando, né? Uma igreja que vive no poder do Espírito Santo de Deus, com proclamação da palavra com autoridade, né? Seguida por oração poderosa. Então, duas coisas para nós observarmos aqui nessa noite, né? Do que aconteceu com os discípulos, né? Uma proclamação com autoridade. E a proclamação com autoridade não se dá pela forma de falar, pelo jeito de falar, mas se dá pelos resultados obtidos e que comprovam que essa foi uma pregação com autoridade. E também, né, em segundo lugar, oração poderosa por parte da igreja. Uma igreja não tem, né, um ministério forte de pregação se não tiver uma igreja de oração. A oração é o motor, né, que move todas as coisas na vida da igreja. Se nós queremos ver um ministério forte na vida da igreja, devemos orar por esse ministério, né? Se nós queremos que os nossos filhos estejam em pé, nós já temos movimento, né? Mães de joelhos, filhos de pé, né? Quem intercede pelos seus filhos vê os resultados na vida deles, né? Quem clama pelos seus filhos vê o resultado na vida deles. Então é a oração que movia todo o sistema ali da igreja primitiva. Era a oração que trazia realmente, né, a realidade dos céus, aquilo que a igreja precisava realizar. A igreja sempre esteve perseguida e sempre é perseguida. Nesse tempo em que nós estamos vendo não é diferente. Nós vemos a sociedade, né, em todas as suas áreas, ávidos por destruir a família. A célula máter, né? Aquilo que Deus instituiu para cuidar, né, abençoar, zelar de toda a sua criação. Foi a família. E nós vemos nesse tempo quanto tem se perseguido e quantos têm falado contra a família. E aqueles que estão no domínio, né? Aqueles que estão querendo dominar, o desejo deles é exatamente destruir a família. Porque quem tem berço, tem tudo nessa vida. Quem teve a oportunidade de ser criado dentro de uma família, aprendendo o respeito aos pais, a consideração entre os filhos, o cuidado de um para com o outro, e o temor a Deus, são pessoas abençoadas e muito úteis para a sociedade. A igreja sempre viveu em perseguição. Nós vamos ler agora em Atos capítulo 4, do 13 até o 31, falando desta perseguição em que a igreja estava ali sofrendo, mas que por causa dessa pregação com autoridade e por causa dessa vida de oração poderosa, eles foram reconhecidos como servos do Senhor nosso Deus. Atos 4, do 13 até o 31. Assim como você está, né, você tem a sua Bíblia, celular, né, acompanha na leitura. 13, Atos 4, versículo 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário, e mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com esses homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameaçamo-los para que jamais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João
lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos em quem se operara essa cura milagrosa. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos, imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra, as autoridades, ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se juntaram nesta cidade contra o teu servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus de graça e misericórdia, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra que foi lida, Senhor, e queremos, ó Deus, que nesse mover do Espírito Santo de Deus, que esteve presente, Senhor, meu Deus, lá com Pedro e João, Senhor, na igreja primitiva, Senhor, quando eles se reuniram para orar, Senhor, esse mesmo mover do Teu Santo Espírito, Pai, esteja sobre nós nesta noite, Senhor, e possa estar agindo, Senhor, meu Deus, através de nós, e que nós recebamos a Tua palavra, Senhor, e sejamos edificados através dela, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Ontem nós estivemos em Botucatu para ouvir nosso irmão Edgar, que é coordenador nacional do Movimento Nacional de Oração, e ele deixou lá uma ilustração e que cabe muito bem para nós, como igreja, né? Ver como é que nós estamos vendo, saber qual é o nosso olhar a respeito do reino de Deus, né? A respeito da igreja. Ele disse que algumas pessoas estavam trabalhando em um local e ele chegou para conversar e ele conversou com 3 pessoas. A primeira, ele perguntou: o que você está fazendo? Eu falei assim: eu estou assentando tijolos. Perguntou para a segunda falou assim: eu estou construindo um muro, eu estou levantando uma parede. Aí ele perguntou para a terceira, e a terceira pessoa disse para ele: nós estamos construindo uma catedral. Visões diferentes de 3 pessoas em um mesmo empreendimento, né? Fazendo as mesmas coisas, mas o que mudava era exatamente a visão da pessoa, porque um sabia o que ele estava construindo e o que seria aquilo. Os outros eram apenas, vamos dizer que os outros 2 eram apenas assentadores de tijolos, levantadores de paredes. Mas aquele terceiro diz: olha, eu sou consultor de catedrais. Amém? Assim também, amados irmãos, vivemos nós na igreja de Cristo Jesus. Alguns, né, são frequentadores, outros fazem parte ou membros da igreja, né? Mas tem aqueles que são, né, como diz o apóstolo Paulo, embaixadores de Cristo sobre a face da terra. Quem você é? Eu sou embaixador de Cristo sobre a face da terra. Eu sou representante de Deus sobre a face da terra. Algumas vezes você já disse isso para alguém? Alguma vez você já disse isso para alguém? Mas então fique sabendo que você foi chamado
para ser embaixador de Cristo sobre a face da terra. Você foi chamado para anunciar e proclamar o reino de Deus sobre a face da terra. Você não foi chamado para fazer parte de uma igreja, para fazer parte de uma comunidade, né? Para frequentar uma igreja, né? E cultuar lá de vez em quando, né? Não, você foi chamado para ser embaixador de Cristo sobre a face da terra. Você foi chamado para ser um anunciador do evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você foi chamado para ser reconhecido como aquele que tem realmente um chamado todo especial, não dos homens da terra, mas de Deus, diretamente dos céus, através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você foi chamado para que você possa ser visto como os discípulos foram vistos nesta ocasião do texto em que nós vamos meditar. E para se comportar como a igreja se comportou diante do acontecimento e diante da perseguição e diante das lutas e diante das dificuldades, né? O que é que nós vamos aprender e o que é que nós vamos ver aqui nesta noite, amados irmãos? Primeiro, no verso de número 13, né? Logo no verso número 13, primeiro versículo nós vemos, né? Ao verem a intrepidez de João e Pedro. Ao verem a intrepidez de João e Pedro, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Eles eram homens iletrados, eram pessoas simples, eram pessoas humildes, eram pescadores. Mas quando eles viram como eles tinham anunciado o evangelho, como eles tinham pregado o evangelho, como eles estavam realizando a obra do Senhor nosso Deus e como milagres estavam acontecendo, eles disseram: esses homens, eles estiveram com Jesus. Esses homens são discípulos de Cristo Jesus. Eles são diferentes realmente, né? Estar amados com Jesus é o segredo para a nossa vida espiritual. É o segredo para o nosso ministério. Estar com Jesus, né? Porque para parecermos com Cristo Jesus, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. E para ser cheios do Espírito Santo de Deus, nós precisamos sempre estar aos pés de Cristo Jesus. Precisamos sempre estar buscando ao Senhor, em oração, leitura da palavra, em comunhão. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, né? Ele diz sobre esse versículo: por fim, como o melhor conselho que posso dar, ele era o príncipe dos pregadores, viu? Por fim, como o melhor conselho que posso dar, procure mais do Espírito de Deus, pois esse é o caminho para se tornar semelhante a Cristo. Pegue o seu coração, não frio como é, nem pedregoso como é por natureza, coloque-o na fornalha, ali seja derretido e depois disso possa ser transformado como cera no selo moldado pelo anel do rei. Assim seja você moldado à imagem de Cristo Jesus. E é isso que nós cantamos hoje, amados irmãos, durante todo o nosso louvor. Eu não sei se você pôde observar isso durante o louvor. Se entregue ao Senhor em adoração. Não são as pessoas do louvor que vão fazer com que você se entregue. Não fique esperando que eu seja a pessoa que vou fazer você se entregar, né? É você diante do altar do Senhor nosso Deus, diante daquilo que você está cantando, que você se entrega ao Senhor. Se entregue em adoração ao Senhor, se entregue. Esse momento de confissão que nós temos, né? É um momento muito especial na nossa vida, amados irmãos, de nos achegarmos ao Senhor e dizer: Senhor, eu sou um miserável pecador. Senhor, como eu preciso da sua graça. Senhor, como eu preciso do seu amor na minha vida. Como eu preciso, Senhor, do seu cuidado. E nós cantamos isso hoje aqui, dizendo: Senhor, eu preciso de Ti. Preciso do seu amor. Senhor, eu preciso do seu perdão.
não tem significado viver se não estiver na sua presença, se não estiver no teu serviço, se não estiver fazendo a sua vontade. Oração, irmãos, a sós com o Senhor, o nosso Deus, né? E também com a sua palavra, para você ter intimidade com Deus e conhecer esse Deus. Deus quer ser conhecido de você, Ele quer se tornar conhecido de você, Ele quer que você o conheça, Ele quer ter intimidade com você, mas basta saber se você quer ter essa intimidade com o Senhor, o nosso Deus. Quando nós temos esse encontro com o Senhor nosso Deus, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós nunca mais somos os mesmos, porque a nossa vida é transformada. Foi o que aconteceu com Pedro, João, com todos os discípulos. Porque você vai ao encontro daquele que vem ao seu encontro, que chegou lá para os discípulos na tempestade e diz: olha, fiquem em paz. Que chegou lá quando eles estavam com medo de serem mortos, porque eles estavam preocupados, porque Jesus tinha sido morto. Jesus vem ao encontro dele depois de ter ressuscitado e diz para ele: paz seja com vocês, que vocês sintam paz. Eles estão com medo da morte, mas o Senhor chega para eles e diz: vocês sintam paz, vocês precisam ter paz, porque eu estou aqui com vocês. Independentemente da situação, amados irmãos, você sente paz porque você tem a presença de Deus. Imagine você, se o anjo do Senhor chegasse e dissesse para você hoje: você vai morrer amanhã, o que você faria? Entraria em desespero? Seria correndo por aí? Ou você faria uma oração: Senhor, então é amanhã que eu volto para a casa do meu pai? É amanhã que eu volto para o lugar de onde o Senhor preparou para eu morar? É para lá que eu vou, Senhor? Muito obrigado, porque chegou o dia em que eu estarei com o Senhor. Independentemente da situação, amados irmãos, aquele que sente a presença de Deus, ele tem paz diante de tudo e qualquer situação. Essa semana, num momento assim muito difícil, tem sido dias assim, porque o diabo tem trabalhado de forma horrível, e tem, olha, batido sem dó em muitas pessoas, de perto e de longe, da igreja e fora da igreja. Ele tem castigado muita gente. E num momento assim muito difícil, eu estava aqui à frente da igreja orando, e eu coloquei essas coisas diante do Senhor, nosso Deus. E quando eu estava realmente ali naquele desespero de cuidado de pastor, né? O Senhor falou assim para mim: eu não sou o seu Senhor? Então por que é que você está preocupado? Pode deixar, eu tenho um propósito nisto. E eu disse: glórias a Deus, aleluia, Senhor, obrigado, porque o Senhor continua falando conosco. E eu me levantei, depois de ter chorado muito, eu me levantei numa alegria só. As lágrimas tinham sumido, porque o Senhor tinha dito: não, fique em paz, tem um propósito nisso. Deus é maravilhoso, amados irmãos. Deus é tremendo. E Ele é o Deus Emanuel, o Deus conosco. É o Deus que quer estar presente, que quer falar conosco. Eles tinham, amados irmãos, diante daqueles homens que queriam que eles parassem de pregar, eles tinham anunciado, e Deus tinha feito milagres ali. E diante daquele milagre, aqueles homens insistiam para que eles não pregassem mais a respeito de Jesus. Verso 14: vendo eles o homem que fora curado naquela ocasião, que tinha 40 anos, eles ficaram sem argumentos. Todos conheciam esse homem, todos viam esse homem, todos sabiam que ele era um aleijado, um coxo. E ele recebeu esse milagre. Não tem como refutar isso, não tem como dizer que isso não é verdade.
E eles entraram em desespero. O mundo, o inferno entra em desespero quando a igreja proclama o evangelho, quando a igreja vive no poder de Deus. Quando as coisas estão acontecendo, há um desespero no inferno. Quando a igreja está unida, há um desespero no inferno. Quando a igreja está unida, há um desespero lá fora. Porque as coisas estão acontecendo, os milagres de Deus estão acontecendo. Agora, quando a igreja está dividida, o diabo está fazendo festa, né? Aí tá tranquilo, calmo, não é assim mesmo que eu estou trabalhando para isso mesmo, para ver a igreja dividida, para ver os irmãos separados, para ver encrenca, para ver confusão. Aí eu estou tranquilo, porque aí é isso que eu quero ver. Mas quando a igreja está unida, e quando a igreja está proclamando a palavra do Senhor nosso Deus com fé, os milagres estão acontecendo, verso 15 e 16. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: o que faremos com estes homens? O que é que nós vamos fazer com esses homens que estiveram com Jesus? Colocaram eles para fora e consultaram: o que é que nós vamos fazer com essas pessoas? O que eles estão fazendo é demais para nós, não podemos suportar isso. Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não podemos negar. Eles anunciaram o evangelho de Cristo. O milagre aconteceu. Não tem como negar que eles não sejam do Senhor. O milagre é notório. O milagre é irrefutável. E aqueles que tiveram e viram esta obra maravilhosa do Senhor, compreenderam. E eles estavam com medo, amados irmãos, porque Jesus já havia avisado o que ia acontecer, lá no Evangelho de João 14, 12, para os discípulos e para todos, e eles sabiam disso. Digo a verdade, que aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, e fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Então qual é a promessa? É de que anunciando o Evangelho, pregando o Evangelho, falando em nome de Jesus, coisas maiores do que estas estariam acontecendo. Se não estão acontecendo, amados irmãos, não é por causa do Evangelho, não é por causa dos pregadores, mas é por causa de cada um de nós, que não temos crido no poder desse Evangelho, e não temos pregado esse Evangelho, com esse poder, com essa graça, com essa fé, crendo que os milagres estão acontecendo e vão acontecer. Então o que eles fazem? Eles pedem para que eles parem de pregar. Verso 18, 17 e 18, né? Eles não queriam que eles continuassem pregando. Por favor, pare de pregar. Não. Alguém já pediu para você parar de pregar? Alguém já pediu para você parar de falar de Jesus? Esse é o grande desejo do diabo. Que você pare de pregar, que você pare de ensinar, que você pare de falar do Evangelho. A grande crise nossa hoje, amados irmãos, né? Dentro das nossas famílias, é porque um dia o diabo colocou a vergonha entre os pais e os filhos, deles estudarem a palavra dentro de casa, deles lerem a palavra dentro de casa. Essa é a nossa grande crise hoje. Os cultos dos lares, os cultos familiares, as reuniões de oração em família, elas deixaram de existir. A oração em família deixou de existir. Muitos lares hoje cristãos, que se dizem cristãos, nem na hora do almoço eles se reúnem para orar, para agradecer a Deus pelo alimento. Nós perdemos essa graça de viver Cristo Jesus dentro dos nossos lares, dentro das nossas casas. E esse é o grande desejo do inimigo, que isso cesse realmente dentro dos lares.
Ah, eu não posso porque não tem mais tempo. Ah, eu não posso porque cada um tem um horário diferente. Ah, não dá porque cada um tem as suas coisas para fazer. Não, nós não podemos, sabe por quê? Porque nós não determinamos que o Senhor é o Deus da nossa vida e que naquele momento e naquele horário nós vamos parar e vamos orar. Daniel estava longe da sua casa, distante da sua casa, distante da sua família. Era um jovem, mas ele havia decidido que ele ia servir ao Senhor. E ele orava 3 vezes por dia, e continuou orando 3 vezes por dia. E foi jogado na cova dos leões porque ele orou 3 vezes por dia. Muitas vezes nós temos ouvido o Espírito Santo dizer: olha, você precisa orar. Muitas vezes você tem ouvido o Espírito Santo dizer para você: leia a palavra. O Espírito Santo tem dito para você: reúna a sua família e ore. Mas você acha que é uma coisa, né, do além, que sai falando e que não tem significado nenhum, e que não é nada disso que você está ouvindo não, que é coisa, né? Não. É Deus dizendo para você. Mas às vezes nós preferimos ouvir a voz do inimigo dizendo: ó, cada um tem seu horário, cada um tem as suas coisas, cada um tem os seus interesses. Então cada um que faça o que quer do jeito que quer e nós vamos vivendo. Mas eu tenho certeza que se você dissesse: olha, não pode, então qual é o último horário que nós temos na nossa casa? Então vai ser nesse horário que nós vamos se reunir e que nós vamos orar ao Senhor. Ah, mas o meu filho, meu irmão, não é crente ainda, não se converteu. É aí que você precisa dizer: ó, nós vamos orar. Nós precisamos orar. Nós precisamos conversar com Deus. Deus precisa ser o Senhor da minha casa, o Senhor da sua casa. O diabo sabe que se a palavra for pregada, vai acontecer milagres. O diabo sabe que se a palavra for pregada, vai acontecer arrependimento, conversões, salvação de vidas, amados irmãos. E a última coisa que ele quer é que alguém se arrependa de seus pecados. A última coisa que ele quer é que aconteça um concerto dentro da minha casa, dentro da sua casa, dentro das nossas casas. A última coisa que o diabo quer é que vidas sejam resgatadas da morte, do pecado e do inferno. A última coisa que o diabo quer é que a igreja tenha um avivamento e diga: nós vamos sair para anunciar o evangelho. Há igrejas, amados irmãos, ontem inclusive eu vi uma pessoa toda orgulhosa, porque a igreja pratica uma assistência social que é algo tremendamente maravilhoso, né? E que traz uma alegria muito grande para o coração daquelas pessoas, e é vista na cidade como uma igreja que pratica assistência social. Eu disse: daí? Quantas vidas foram alcançadas para Jesus? Ah, não pode pregar o evangelho. Então o que você está fazendo? Com um projeto social onde você não pode falar de Jesus? Jesus não veio para dar alimento material, físico para as pessoas. Houve momentos em que ele precisou fazer esses milagres, e ele fez. Mas ele veio para salvar o pecador. Ele veio para salvar o pecador. Foi por isso que ele salvou o ladrão lá na cruz. Na situação em que ele estava. Ele perdoou os pecados do paralítico, e o paralítico foi curado. Foram 10 leprosos, mas um só voltou para agradecer, e aquele que foi salvo. E é de salvação que a Bíblia fala. A Bíblia não fala só de ação social, a Bíblia fala de salvação. Porque se você distribuir 1000 cestas básicas, não tem festa no céu. Mas se um pecador se arrepender do seu pecado, a Bíblia diz que tem festa lá no céu. Quando uma pessoa é salva por causa do evangelho de Cristo Jesus, por causa do sangue do Cordeiro de Jesus Cristo, que foi derramado lá na cruz do Calvário, tem festa lá no céu. Foi isso que Jesus veio fazer. Pedro e João respondeu para eles: ó, vocês julguem o que vocês estão pedindo aí lá no verso 19, né? Julgai se é justo diante de Deus ouvir a vós outros, ou ouvir a Deus. Nós não podemos deixar de falar dessa palavra. Nós não podemos deixar de pregar o evangelho de Cristo Jesus.
Eles tinham recebido aquela ordem do próprio Cristo. Lá em Marcos 16, Mateus 28, né? Jesus, ó, ide e pregai o evangelho. Amados, obedecer às autoridades judaicas, para eles, era estar em desobediência a Deus. E aí então ele diz, ó, importa obedecer a Deus do que os homens. E nós estamos vivendo esse tempo, onde nós estamos sendo impedidos de pregar o evangelho em muitos lugares. E pode ter certeza que virá um momento mais difícil ainda. Você vai poder falar, né? Conversar com as pessoas, né? Você vai poder ir lá levar alimento para as pessoas. Você vai poder ir lá conversar com as pessoas. Mas você não vai poder ir falar de Jesus. Porque Jesus transforma o ser humano. Porque Jesus transforma a pessoa. Porque Jesus muda os corações. Porque Jesus faz novas todas as coisas. Quando a lei é contrária, quando a lei do homem é contrária à lei de Deus, ele diz que importa nos obedecermos ao Senhor nosso Deus. Nós não podemos deixar de obedecer ao Senhor nosso Deus. O apóstolo Paulo, ele diz, né? Contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o evangelho. Paulo diz, ai de mim se eu não falar de Jesus. Ai de mim se eu não levar essa mensagem salvadora para as pessoas. Eu posso ser uma boa pessoa. Eu posso ser um excelente funcionário, posso ser um excelente profissional. Mas Paulo diz, ai de mim se eu não falar de Jesus para as pessoas. Porque ele não estava olhando a situação das pessoas no cotidiano, no dia a dia. Ele estava preocupado com a salvação e a vida eterna. E Jesus veio, amados irmãos, para trazer esta mensagem. E esta é a mensagem que o mundo não quer que nós anunciemos. Hoje, como também lá na igreja primitiva eles não queriam que fosse pregado a respeito desse Cristo, que transforma a vida, que cura as vidas e que dá salvação e vida eterna. Por último, amados irmãos, para nós concluirmos aqui, essa igreja, quando os discípulos voltam lá para essa igreja, eu pergunto, vamos colocar aqui nós, estamos reunidos aqui nesse grupo, né? De repente, né? Chega aqui um missionário e diz para os irmãos, olha, lá onde eu estou fazendo missões, eu estou sofrendo muito, eu estou sendo perseguido, né? Já apanhei muito, meu filho já foi apedrejado, minha esposa também. Está difícil para nós anunciarmos o evangelho lá. O que é que você pensaria de imediato? Vamos juntar aí, pessoal, cada um com um pedaço de pau e vamos lá, vamos dar uma surra nesses que não querem que pregue o evangelho. Onde já se viu? Está querendo falar do amor, está querendo falar da graça, está querendo levar salvação, está querendo levar vida eterna e não está aceitando? Vamos lá dar um cacete neles. Porque a gente quer dar o que é bom, não quer? Mas essa igreja não fez isso. Quando eles chegaram ali, eles disseram tudo o que tinham feito com eles. Né? Lá no verso 24 diz que eles ouviram todos unânimes. Né? Eles ouviram e ficaram ali todos num só pensamento, olhando para os discípulos e sentindo tão somente um desejo de dizer, vamos orar. Vamos orar. Versículo de número, quer dizer, e eles oraram em voz alta. Diz aqui que eles levantaram a voz, né? O verbo aqui é airô, que indica, né, que eles clamaram, eles gritaram. Né? Lembra quando Edilene falou, nós vamos levantar aqui um clamor pelos pedidos, né? O que é esse clamor pelos pedidos? É que todos nós vamos orar em voz audível. Todos nós vamos falar juntos com o Senhor, o nosso Deus.
E eles fizeram isso, eles não ficaram bravos, irados, não disseram, vamos orar. Essa é a diferença, amados irmãos, quando nós estamos vivendo nesse poder do Evangelho de Cristo Jesus, na ação do Espírito Santo de Deus. O Senhor nos dirige para a oração. Em terceiro lugar, diz que eles olharam para Deus. Ah, amados, como é gostoso quando nós olhamos para o Senhor. Enquanto nós estamos com os olhos em nós mesmos, nós fazemos como Pedro, nós naufragamos. Quando nós estamos com os nossos olhos em nós mesmos, amados irmãos, nós sofremos, nós nos angustiamos. Mas quando nós olhamos para o Senhor, o nosso Deus, e declaramos quem é o Senhor, o nosso Deus. Não é? Por isso que é importante quando você começar a orar, você dizer qual Deus que você está orando. Né? Eu estou orando ao Deus, Criador, sustentador de toda a criação. Eu estou orando ao Deus que é santo, santo, santo. Eu estou orando ao Senhor, que diz lá na Bíblia que Ele é o Senhor dos exércitos. Eu estou orando àquele que é o Todo-Poderoso. Esse é o meu Deus. E foi isso que eles fizeram, amados irmãos. Eles declararam em quem e a quem eles estavam, quem era o Deus deles. Às vezes nós precisamos nos lembrar quem é o nosso Deus, sabe por quê? Nós ficamos olhando para nós mesmos, aí fica igual a galinha da Angola, né? Galinha da Angola, estou fraco, 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 e estou fraco, você sabe falar que está fraco, né? É lógico, você está olhando para você, vai continuar fraco mesmo, mas quando você olha para o seu Deus, que é o Deus soberano sobre tudo e sobre todas as coisas, aí você diz como o apóstolo Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Você não enxerga os limites, porque Deus é tudo e todos na sua vida, para todas as coisas da sua vida. Eles olharam para Deus e reconheceram que tudo isso que estava acontecendo era também da vontade de Deus. Mas espera um pouquinho. Deus permitindo que os seus servos sejam perseguidos. Sim, Ele permitiu que o seu filho fosse colocado lá na cruz do Calvário. Deus tem um propósito em todas as coisas. Nós precisamos entender isso, amados irmãos. Eles entenderam isso e eles estão convictos disso. Que o que estava acontecendo é porque era um decreto de Deus. E quem muda o decreto de Deus? Ninguém muda o decreto de Deus. Deus tem um propósito. Uma vez alguém falou para mim que tinha oração contrária. Que tinha um fulano que estava fazendo oração contrária. Eu falei, que oração contrária que é essa? É quando o irmão da igreja ora contra o outro irmão. É oração contrária, né? Quando está acontecendo alguma coisa, dentro da igreja não pode acontecer isso aí, de jeito nenhum, onde é o negócio, né? Mas tem algumas pessoas que começam, por não entenderem a vontade de Deus, começam a orar contrário a Deus. De repente Deus está, né? Os irmãos se lembram do balão? Né? Quem falou com o balão? Quem falou com o balão? A mula. A mula falou com o balão, né? Lembra do balão? O balão queria ir para um lugar, queria fazer um negócio lá. Ele queria amaldiçoar o povo de Israel. O Senhor falou, não, você não vai amaldiçoar o meu povo, de jeito nenhum. E ele querendo, e a mula para, a mula empaca, ele bate na mula. A mula teve que falar com ele para ele entender qual era a vontade de Deus. Muitas vezes nós estamos assim também. Outras vezes nós somos igual Jacó. Passamos noites lutando com Deus. Passamos dias lutando com Deus. Não aceitando aquilo que está acontecendo. Prevendo coisas horríveis que vão acontecer por causa do que nós estamos vendo, do que nós estamos ouvindo. E Jacó saiu de lá como? Como Jacó saiu do Val de Jaboque? O anjo deu um beliscão nele, ele saiu de lá o quê? Mancando, saiu coxo. Viveu coxo o resto da vida. Coisa que não precisava.
mas porque ele não entendeu os propósitos de Deus, que ele podia voltar, que ele podia encontrar-se com o seu irmão, porque assim como Deus já tinha tratado o seu coração, para ele voltar, assim como Deus já tinha tratado da sua vida, da sua família, Deus já tinha tratado também do coração do seu irmão, e ele podia ir lá encontrar com o seu irmão, que estava tudo preparado por Deus, mas ele foi encontrar com o irmão coxo, manco, porque duvidou de Deus e falou: não, senhor, o senhor prova, eu vou provar para você. Provou, mas vai mais um sofrimento aí, vai mais uma dor para você aí, né? Nós vamos compreender que nós estamos dentro dos propósitos de Deus, que Deus está cuidando da sua vida, porque você é a menina dos olhos de Deus, porque você é a igreja de Cristo Jesus, e porque foi Ele que te escolheu, e Ele te enviou para que você seja esse mensageiro e seja cuidado por Ele. E quando nós entendemos isso, o que foi que os irmãos fizeram? Eles não oraram: Senhor, acaba logo com esses líderes religiosos aí, para que nós possamos pregar. Não, eles oraram para que Deus, né? Eles oraram para que Deus pudesse dar a eles poder para eles continuar pregando. Não era poder para destruir aqueles que estão perseguindo, não, poder para continuar pregando, poder para continuar sofrendo, poder para continuar resistindo, poder para continuar sendo crente, poder para morrer depois, porque eles vieram a morrer por causa do Evangelho de Cristo Jesus. Philip Brooks diz que que nós não devemos orar pedindo vida fácil. Nós não devemos orar pedindo vida fácil. Orem para serem homens e mulheres mais fortes. Não orem para suas incumbências estejam à altura do seu poder. Orem por poder suficiente para as suas incumbências. Quando nós entendemos que nós estamos dentro do projeto de Deus, dentro dos propósitos de Deus, nós entendemos que tudo que Ele está fazendo, até aquela dorzinha que você sente lá, sabe? E que você acha que é o diabo, né? Maldito diabo, né? Não, o Senhor está permitindo só para dar um tratamentozinho em você, né? Tal. Só porque Ele está cuidando de você, quer mostrar algumas coisas para você, que você não está vendo, né? Como Ele não tem a mula para falar com você, né? Então Ele manda outros sinais para que você possa ouvir, né? Porque às vezes se a mula falar, você não vai acreditar, né? Né? Creia, confie, Deus continua no controle de todas as coisas, apesar de você muitas vezes ter perdido e ter achado que não dá mais. E quando nós entendemos isso, amados irmãos, os sinais vêm, né? A Bíblia diz que tremeu o lugar onde eles estavam, né? Eles foram cheios do Espírito Santo de Deus e saíram pregando com mais poder e graça ainda. Somos desafiados neste tempo em que nós estamos vivendo, amados irmãos, a ser uma igreja, a viver como igreja no poder e na ação do Espírito Santo de Deus, a anunciar esta palavra com poder e ser uma igreja de oração fervorosa. Gente que chamou para orar, é ali que eu estou. Nós temos aprendido isso a nível de igreja nacional. Neste último acampamento, os jovens e adolescentes tiveram uma experiência assim, de oração. Agora precisamos dar continuidade disso. Tivemos uma vigília. Não tivemos a oportunidade de ter todos os jovens aqui, mas estávamos aqui com alguns adolescentes aqui. O Lucas chegou lá no SESI e foi conversar com os jovens e adolescentes lá do SESI, comentar com eles sobre o acampamento aqui. Eles disseram para o Lucas: Lucas, foi a mesma coisa lá com a gente. Foi um derramamento do Espírito Santo de Deus. Foi algo tremendo. Até me arrepia, né? Quando nós ouvimos, começou lá nos Estados Unidos, antes dos acampamentos. E veio, e inundou, e alcançou, e tem alcançado, porque o povo de Deus tem entendido
que Deus está no controle e que nós somos servos e que nós precisamos ser essa igreja que ora, que clama, que sabe que precisa viver nos propósitos de Deus e que não pode deixar o inimigo ganhar terreno, não. Que nós precisamos pregar o evangelho, falar do evangelho, independente da situação. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos desafiado, Senhor, nesse tempo, a não parar de pregar, a não deixar de falar do Teu Evangelho, Pai. Ajuda-nos, Senhor, Deus, a permanecer fiéis, Senhor, Deus, nesse propósito do ide, Senhor, de proclamar, de falar do Teu Evangelho, Pai amado. Que, Deus, estejamos preocupados com tantas outras coisas, mas a principal delas é falar do Teu Evangelho, para que vidas sejam salvas, sejam resgatadas, Senhor, da morte do pecado do inferno, Senhor, e que a Tua igreja, Senhor, seja um povo que se levante em constante oração, clamor, busca da Sua presença, Pai, e que o Teu nome seja exaltado e glorificado, Senhor, e que as bases do nosso templo, Senhor, meu Deus, estremeça com a Tua presença, Senhor, com a presença do Teu Santo Espírito, Pai, e os Teus servos, e as Suas filhas, e os Teus filhos, sejam cheios do Teu Santo Espírito, Pai, em nome de Jesus, Senhor, e eles tenham, ó Deus, autonomia, Senhor, para pregar o Teu Evangelho, Senhor, para anunciar a Tua palavra, Senhor, e para crer que o Senhor está voltando para buscar a Sua igreja, e que nós devemos estar preparados para isso, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Convido os presbíteros